E dando sequência à nossa formação, aquela parte mais tecnológica, em que nós trazemos alguns tutoriais, algumas dicas e orientações do uso de plataformas e instrumentos digitais da SEDUC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma CAED, plataforma essa que a gente acessa através da Secretaria Escolar Digital, através então do seu login e senha. Do lado esquerdo, você vai procurar por Pedagógico, plataforma CAED. Na plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, é uma plataforma mantida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e que faz parte do programa de recuperação e aprofundamento da nossa secretaria. Vocês vão encontrar uma porção de tutoriais e vídeos e que nós recomendamos que vocês naveguem por essa plataforma para entender um pouquinho como esses resultados são analisados e todos os instrumentos que ela oferece para a gente, para entender, então, as fragilidades e as necessidades de recuperação dos nossos alunos. Ela apresenta também alguns recadinhos aqui, algumas oportunidades de inscrição em cursos de desenvolvimento profissional. Nós temos aí o curso de desenvolvimento profissional em avaliação educacional, que tem inscrições abertas até o dia 16 de maio, e para um melhor entendimento de quais são as funcionalidades, conhecer um pouquinho melhor a plataforma e os seus recursos, tem ali uma espécie de um curso auto-instrucional falando sobre capacitação e avaliação formativa. Ela apresenta cards, né, com diferentes temáticas, uma que é bem importante a gente se apropriar é sobre as orientações pedagógicas, o de currículos e habilidades, em que ele vai trazer, então, quais são os marcos de desenvolvimento que a gente vai ver daqui a pouco lá em resultados, né, entre outras cards e funcionalidades. Hoje a gente vai se ater ao monitoramento e resultados, ok? Então, em monitoramento, ele vai apresentar para a gente quais são os instrumentos avaliatórios que estão vigentes, que são as sequências digitais de atividades, de língua portuguesa e matemática, e avaliações diagnósticas e formativas, em que ambos instrumentos vão mostrar para a gente a participação dos nossos alunos nessas avaliações, né? Então, o quanto eles estão acessando. A maneira de observar esse monitoramento, né, de fazer esse monitoramento, é o mesmo, tanto lá nas sequências digitais, quanto aqui nessa aba. Aqui ele vai trazer para a gente a avaliação de aprendizagem em processo do primeiro bimestre. E por que eu estou mostrando esse aqui com mais ênfase? É porque esse primeiro bimestre traz aí as novidades das áreas de ciências da natureza e ciências humanas dentro, então, da avaliação dos nossos alunos. Da mesma forma, para todos os componentes e para os dois tipos ali de instrumentos avaliatórios, ele vai trazer para a gente vários níveis de análise desse monitoramento. Então, uma visão mais global dessa escola, que foi gentilmente cedido pela professora para a gente poder navegar um pouquinho, que eu pudesse mostrar para vocês. Ele vai trazer para a gente uma visão mais global de quantidade de alunos previstos da escola para a realização dessa atividade, em números absolutos, início e conclusão da avaliação. Vai trazer também uma taxa em percentagem, né, de conclusão e início da escola, né, dividido em anos séries que essa escola oferta. Nesse caso, ensino fundamental de anos finais e ensino médio. E continuando com uma análise, ele vai trazer, então, uma visão mais detalhada, né, de participação por turma e por estudante. A gente consegue, então, ver por turma quantidade de alunos previstos para a realização dessa prova, taxas de início e conclusão, e ao clicar na turma, a gente consegue ver nominalmente os estudantes dessa turma e qual é o status, vamos dizer assim, né, de participação. Se não iniciou ainda, se já foi finalizada essa prova ou se está em progresso. Porque quando ele clica para iniciar esse processo ele clica ali para iniciar, ele tem 48 horas para finalizar essa prova, então ele pode estar ali, mostrar para você
em progresso, ok? Então, esse monitoramento do andamento de participação dos alunos, ele acontece da mesma forma em todos os componentes curriculares, ok? E também nas sequências digitais de língua portuguesa e matemática. Voltando então para a minha página, né? A gente vai dar uma olhadinha em resultados. Isso porque em breve teremos os resultados desta avaliação do primeiro bimestre. No momento, a plataforma traz a última avaliação que foi feita aqui, que foi a avaliação de aprendizagem de processo do terceiro bimestre de 2020. Então, a gente seleciona, então, qual é a modalidade de ensino ali, anos finais, ensino médio ou anos iniciais, seleciona a turma, né, o ano série, né, aqui nós queremos analisar, estudar um pouquinho, né, e a disciplina, no caso aqui, então, a gente vai dar uma olhadinha em língua portuguesa no 8º ano, tá? Então, aqui, ó, terceiro bimestre de 2020, e em todo um momento, tá? Ele pede para a gente dar uma olhadinha nos cards de desenvolvimento profissional e orientações pedagógicas, porque é lá que vai dar algumas reflexões, vai dar um embasamento para ajudar a gente a analisar esses resultados. De qualquer forma, ele sempre vai trazer como foi a participação dos estudantes na avaliação, né? Então, no caso aí, 8º ano, em todas as turmas de 8º ano dessa escola, o nível de participação, a média em relação à rede e a resposta, né? A média de respostas em relação a esse caderno de português, no caso, né? 26 questões. Então, a média é que os que fizeram responderam todas as questões aqui, no caso, né? Ele vai trazer para a gente o nível de desempenho desses alunos na avaliação, trazendo um percentual de acertos no teste. Então, pensando nas turmas de 8º ano dessa escola do ano passado, 63% foi ali o percentual de acerto no teste de língua portuguesa. E uma das análises mais importantes aqui, uma das mais importantes, é o percentual de acertos por habilidade. Ele vai trazer todas as habilidades que foram ofertadas nesse caderno, né, nessa prova para esses alunos no ano passado, dentro ali dos marcos de desenvolvimento, e vai trazer o percentual de acertos por habilidade. E nisso, o professor tem ali condições de entender e analisar aí quais são as habilidades mais fragilizadas, não consolidadas, que requer ou recuperação, atenção, né, um aprofundamento melhor dessas habilidades, ok? E continuando, ele vai trazer então também ali uma nova legenda e uma indicação de defasagem de aprendizagem, né, colocando então uma categorização dos alunos em atenção e muita atenção. O que significa atenção, né? Então, são estudantes que erraram pelo menos metade das atividades relativas aos marcos de desenvolvimento, as habilidades ali do currículo paulista. Dá uma olhadinha lá no card de currículo, ok? Que ele vai explicar direitinho a respeito dos marcos de desenvolvimento. Então, ele coloca aqui que alunos que requerem atenção são 5, né? Do universo ali da quantidade de alunos que fizeram essa prova. E número de estudantes que requerem muita atenção, ou seja, que erraram todas as questões relativas aos marcos de desenvolvimento, tá? E ele vai trazendo e agregando para a gente, vai trazer resultados agregados em níveis de turma e níveis de estudante, traz uma legenda de categoria de desempenho, ok? De muito baixo, baixo, médio ou alto, e vai fazer esse detalhamento por turma e por estudante. Então, quando ele traz por turma, nesses 8º anos, eram 3 no ano passado, em língua portuguesa, eu tenho uma média de percentual de acerto na prova por turma, eu tenho a quantidade de alunos que requerem atenção, tá? Muita atenção por turma, e o percentual de acertos por habilidade, tá? Então, ali vocês têm um panorama em relação às turmas. E da mesma forma, ao clicar em uma turma específica, tá? A gente vai conseguir observar
a pontuação, então, dos alunos que fizeram, né? A pontuação desses alunos, a categoria de desempenho, ou seja, alto, vai significar que o aluno acertou acima de 75% da prova, médio 51 a 75, baixo de 26 a 50 e muito baixo até 25% da prova, tá? Então ele vai trazer aqui a categoria de desempenho, o tipo de intervenção, que nas orientações pedagógicas ele vai dar mais instrução, então como agir ali, então aqui no caso seria aprofundamento, e vai trazer por habilidade, né, por habilidade por aluno, a quantidade de acertos por habilidade. Então, por exemplo, esta primeira habilidade aqui, que é de língua portuguesa, a 33A, que é de 8º e 9º ano, ela é uma habilidade que apareceu em 11 questões, tá? E esse aluno acertou 10. Esse aluno acertou 9, 7 e assim por diante, ok? Aí, ó, aqui a gente pode reparar que existem habilidades que em determinadas provas aparecem, em outras não, ok? E por que a gente está mostrando? Porque em breve os resultados da nossa avaliação de aprendizagem de processo desse bimestre vão então aparecer por aqui, ok? Para mais informações, aprofundamento, em momentos de ATPI, em momentos de estudos de vocês, a gente sugere que vocês naveguem e assistam os vídeos, os tutoriais, ok? Dessa plataforma tão importante que vai auxiliar no monitoramento, vai auxiliar, então, no desenvolvimento das habilidades dos nossos alunos. Até uma próxima formação, agradecemos aí a participação aí de vocês no ATPC. Abraço a todos.